Pois é, Leandro, da última vez que você veio aqui ao Política Cruzada, muitas coisas ficaram ainda pendentes para a gente comentar, porque o assunto é muito amplo, não é? Mas eu queria começar esse nosso papo factualizando a situação atual e real do Estado de Minas Gerais e especialmente do governador Romeu Zema, uma pessoa com a qual você trabalhou algumas vezes. O governador tem tido uma dificuldade de diálogo com a Assembleia Legislativa de Minas. Mais recentemente, ele fez um movimento colocando Gustavo Valadares, deputado muito querido na Assembleia, para ser o secretário de governo, mas mesmo assim me parece que esse diálogo não tem fluído. A prova mais recente disso são as discussões envolvendo o regime de recuperação fiscal do Estado, que não consegue avançar na Assembleia. Na Comissão de Constituição e Justiça andou mais rapidamente, mas já na Comissão de Administração sofreu vários solavancos a ponto de levar o presidente da Assembleia a uma reunião com o senador Rodrigo Pacheco na quinta-feira para tentar resolver esse imbróglio envolvendo o regime de recuperação fiscal. Bom, posto isso, contextualizado, eu queria saber de você, um especialista que é na estratégia política, até que ponto uma relação política entre o executivo, como o governador Romeu Zema, e o legislativo pode atrapalhar ou impactar na imagem do político, governador, para com a sociedade? Bom, Danila, é fundamental essa relação porque o executivo depende do legislativo para a imensa maioria das coisas, principalmente aquelas que demandam recurso, dinheiro, né? Então, a liberação, na imensa maioria das vezes, do que já não vem carimbado, verba para a saúde, verba para a educação, aquilo que já é direcionado, o discricionário é cada vez menor no mundo político, no executivo, né? Seja presidente, governador, até prefeito. Então, eles dependem do legislativo. Então, a boa relação é fundamental. E não só por isso, mas a gente tem visto recentemente, desde lá vamos colocar aí de Eduardo Cunha, entre outros para trás, que colocaram em nível nacional quase que um parlamentarismo indireto, ou seja, o presidente, o governo, as prefeituras cada vez mais dependem desses vereadores. E aí entra esse jogo político de interesses, né? Você falou, por exemplo, do Plano de Recuperação Econômica de Minas, que é o RRF, isso está na pauta de votação. O governo de Minas entregou isso, se eu não me engano, no primeiro ano da gestão do primeiro mandato. E só agora que conseguiram que com isso destravasse depois da entrada do Gustavo Valadares. Isso. Então, assim, a princípio, ele já deu um andamento, uma vez que ele vem de lá, né, oriundo da própria Assembleia. E também a saída do Agostinho Patrus da Assembleia. Né? Também, com certeza, que era o presidente, que no final, que uma pessoa é o que o governador falou com constância em entrevistas, enfim, uma pessoa atrapalhava todo o Estado. Então, quando esse presidente saiu, que era quem sentou em cima e segurou os 4 anos, o presidente novo que entrou, ele deu andamento junto com a articulação que veio do governo com a entrada do Valadares. Pois bem, agora que isso está caminhando, evidentemente, os interesses começam também a aparecer conforme cada um tem os lados, né? Então, assim, para mim está muito claro que muitas vezes não é somente o que está ali na discussão da pauta, não é só o que é o projeto em si, é como esse projeto pode ser impactado para o futuro eleitoral e político. E aí a gente tem muito claramente, na figura do senador Rodrigo Pacheco, uma pessoa que em 2026 finaliza o mandato dele de Senado, né? Ele foi eleito senador em 2018, então em 2026, muito provavelmente, ninguém sai do Senado e acaba sua carreira política novo, do jeito que ele ainda é, né? De idade. Sim. Então, ele ou vai tentar de novo ao Senado, ou almeja, como tem se falado, vir para governador, candidato a governador. Então, num primeiro momento, uma postura da forma como ele tem colocado essa discussão, coloca-se uma interlocução, para quem é especialista do assunto e quem entende um pouco de bastidor aí como você, que é uma jogada para ele se colocar uma imagem de que ele pode ter a resolução para que ele coloque o nome dele futuramente pensando em governo. Agora, por outro lado, pensando em nós que estamos aqui no Estado e dependemos da infraestrutura, de investimento em hospital, em estrada, etc., é ruim, porque quanto mais esse projeto não avança,
menos tempo o governo tem para conseguir fazer os investimentos necessários.